fazer o bem sem olhar a quem e para receber aquilo que sempre vem, cara. O lado bom sempre retorna, sabe? Quando você faz o que gosta, não tem segredo. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o Fábio Leone, que é uma indicação do nosso amigo em comum, Michael Giacomini, né? O Fábio é promotor de vendas na Fert System. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Valeu, Paulo, obrado AgroResenha aí. Um grande abraço, meu amigo Michael, né? É isso aí. Pela indicação aí, um parceirão forte nosso. Ninguém tá vendo isso, né? Mas nós estamos aqui gravando diretamente da AgriShow, né, cara? Primeiro dia de AgriShow, né? Primeiro dia de AgriShow. 29ª edição, né? Um momento marcante. É isso aí, cara. Muito bom. E pra você que tá aqui, já sabe, no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Fábio. E Fábio, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Mano. Rapaz... Senta que lá vem história. Senta que lá vem paulada. Cara, minha história dentro do agro, ela é bem bacana, sabe? Eu tenho poucas experiências comerciais, né, fora o agro. Iniciei muito cedo, como acho que toda a galera da nossa idade, né, Paulo? Iniciou bastante cedo. Enfim, tive uma experiência numa empresa que vendia tapetes, nada a ver com o nosso segmento. Mas sempre na venda. Sempre na venda. Até um dia conheci um senhor e acabei vendendo um tapete para ele. Ele me ofereceu uma vaga de emprego e em 99 para 2000, iniciei numa indústria de máquinas agrícolas. Olha aí. Trabalhando primeiramente na região, onde essa indústria existe até hoje. Ela tem 102, 103 anos hoje, e fiquei durante 18 anos nela. Passei por vários setores, dentre eles várias regiões do país, né? Viajei para não sei se te interessa saber o nome da empresa. Pode falar, não tem problema. Aqui não tem nenhum, depois a gente manda a conta. Trabalhei na Imasa, cara, 18 anos. Uma indústria que tem um cunho forte na plantabilidade. Foi nisso que eu me especializei nesses 18 anos. Por ser uma indústria muito familiar, muito caseira, a gente tinha a obrigatoriedade de estar mais presente no campo, vendo suas necessidades, carências, tentando buscar soluções, né? E foi um período bem legal. E em 2021, tive o grato convite da Fert System, né? E fiz uma mudança muito radical na minha vida. Saí de um portfólio de produtos de valor agregado bem maior para trabalhar com plantabilidade dosador de adubo. Mas esse convite não se deu à toa, Paulo, sabe? Ele veio por um motivo que eu acredito que a indústria tenha visto isso, que foi a necessidade do mercado entender melhor o funcionamento da plantabilidade mesmo, né? Do plantio, como que a gente resolve as carências da plantadeira, de que maneira eu colho melhor, para isso o que eu preciso fazer e tal. E a gente entendeu, a Fert System, só para você ter uma ideia, ela tem 22 anos. E nesses 22 anos, ela está com 95% do mercado nacional hoje. Então, 95% das fábricas de plantadeira já saem de série com o nosso produto. A Fert System hoje ela é a maior fábrica do segmento do mundo, né? Temos em 20 anos, nós vendemos
tínhamos 1 milhão de dosadores. Em 2 anos alcançamos mais 500 mil dosadores. Então a gente teve um crescimento extraordinário nos últimos 2 anos, né? Foi uma experiência bem legal dentro do mercado. Bacana, cara. Antes da gente ir para a área da plantabilidade, que eu acho que é uma coisa que eu quero abordar aqui contigo, mas um negócio que chamou atenção aí nessa sua história, né? Pô, você foi lá, era vendedor de tapete e provavelmente o cara que te chamou para trabalhar na empresa, ele deve ter visto alguma coisa diferente, tá certo? Rapaz... O que foi esse negócio diferente que esse cara viu que te abriu essa janela que você não esperava, velho? É entender tudo como seu, né, Paulo? Eu não vejo nada como... Eu não me enxergo como um colaborador, entendeu? Eu me enxergo inserido dentro do meu negócio, né? Hoje eu faço parte do grupo da Fert System, mas eu respeito ela como se fosse minha. Isso vem desde a época do tapete, entendeu? Eu nunca escolhi ninguém para atender, mas ao contrário, talvez da minha geração, eu fui um cara que eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre me dedicava ao como o meu produto consegue se destacar perante os outros, como eu consigo ser útil e ver as pessoas aproveitando do meu conhecimento para aquilo que serve para elas. E consegui colocar isso dentro do tapete. E tive a grata felicidade de conhecer o seu Jalmar Martel, meu amigão mesmo, e ficamos 18 anos nessa lida aí. Cara, isso é um negócio... Por que eu puxei isso, cara? Porque assim, hoje a gente tá numa era em que ficar 18 anos numa empresa não existe. Impensável, né? Hoje em dia a molecada não quer saber disso aí, não. Deu 2 anos ali, ele se encheu o saco, ele vaza e foda-se, né? Mas nesse caso em específico seu, não, né, cara? Você foi lá, você pegou uma oportunidade, porque assim, você não é da área do agro, né? Acho que você nem comentou. Não, você tem formação em pedagogia. Quando me convidaram para ir para essa indústria, para a Imasa, para te ter uma ideia, eu nunca tinha visto um pé de soja na minha vida. Como diria lá em Mato Grosso, não sabia diferenciar uma vaca de leite de um pé de braquiara, né? Pô, exatamente isso, cara. Bem isso aí mesmo. Que doido, e o que acontece? Quando eu fui contratado, fiquei 30 dias de curso, nunca tinha vendido nada do agro. Eu acho que foi isso uma das coisas que também me chamou a atenção, né? Porque eu fui obrigado a aprender. Sim. Né? Eu tive que buscar o meu próprio conhecimento. Na época, a mecanização era uma coisa muito... ainda é muito difícil de você achar pessoas especializadas em plantio, né? E eu fui gostando da área. Tive um grupo de engenheiros que me ajudou muito. Participamos de muitas consolidações de plantadeiras, entendeu? Semeadeiras, plantadoras. Então a gente viveu esse mundo, conhecia a Fert System através da Imasa. Marcelo Hajman, uma pessoa fantástica, que foi quem me convidou para estar na Fert System. Foi a pessoa que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Então sim, cara, vem através da tua pesquisa, do teu desempenho, querer mostrar alguma coisa. Eu nunca fui ligado no lado financeiro, entendeu? Eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu sempre trabalhei para ter o dinheiro, né? Eu acho que quando você entende daquilo que você trata, tudo fica muito mais fácil. Tudo é mais fácil de galgar, de alcançar os teus objetivos, né? E você já era um cara que gostava por si só de estudar, né? Então, você viu um desafio ali, viu que tinha possibilidade e encarou, né, cara? É isso aí. E sempre com senso de dono. A gente, às vezes, é difícil, né, você mensurar o que é o senso de dono de uma empresa, né? Porque hoje você vai em qualquer empresa e tá lá, né? Tem que ter o senso de dono e tal, mas isso aí é muito particular também, né? Eu vejo que isso ainda é uma coisa, vem muito a calhar com aquilo que você tava falando antes, né? O cara ficar 18 anos no lugar e hoje tu vê a galera aí 2, 3 e já vai para outro. Não que isso seja errado, eu acho que essa tá troca tudo certo. É só uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? Talvez seja mais interessante dependendo do cunho que você vai seguir. Claro. Porque o teu portfólio acaba aumentando, tua gama de conhecimento acaba sendo muito maior. Sim. No meu caso, eu descobri o plantio e foi paixão à primeira vista ali. Tive que sujar as unhas na terra, não teve jeito. Bom, 18 anos, trabalhando numa empresa só. Quer dizer, você conhecia do porteiro até o presidente. Tudo, cara. E aí, surge uma proposta, uma oferta, época de pandemia. Como que, dentro da pandemia, pois é, como é que foi esse processo, Nossa. cara? Como que você decidiu isso? Foi, vou, não vou, tal? Porque eu imagino que, se você ficou 18 anos lá, é um trabalho que você gostava pra caramba de fazer. Sim, nossa, sou apaixonado pela indústria até hoje, né? Não tenho... Nossa,
nossa, nada que me queixar. Foi desafio mesmo, sabe? Legal. Eu vi que podia contribuir, como eu te falei, eu acho que quando você tem um objetivo, o lado financeiro, ele pouco importa, porque já você acaba alcançando aquilo que você estava e ultrapassando esses... Mas nunca foi o meu problema esse, né? Sempre fiz bem feito porque achei que deveria ser feito dessa forma. Mas foi uma experiência legal, Paulo. Nós tivemos uma conversa muito séria nessa minha transição aí, né? E vim para um mercado extremamente diferente, porque a Fert System até 2021 vendia só para indústrias. A gente não tinha um varejo. E daí eu recebi a proposta de entrar com o primeiro e-commerce do agro dentro da pandemia, velho. Eu vou te dizer assim que foi um negócio bastante desafiador. Tivemos um primeiro semestre organizando a casa, e do segundo semestre em diante, durante um ano, nós crescemos 300% ao mês. Bom pra caramba. Isso dentro da pandemia, né? Uhum. E foi foi uma grata escolha que eu fiz, porque hoje vi que acertei. Hoje me dedico muito, muito mais àquilo que eu tenho de fato tesão de fazer, né? Que é poder instruir, poder informar, poder levar o conhecimento para os lugares que eu vou, né? Uhum. Hoje viajo a América Latina praticamente toda aí, levando informação, mostrando como o nosso produto se destaca dentro dos nossos parceiros, aonde que eu consigo retirar melhor desempenho, o que é uma plantabilidade legal, né? De que forma que eu deixo minha plantadeira, porque você pensa hoje comigo, a gente tá falando de um bem aí de em média R$30 mil por linha, né? Aonde eu só tenho 2 componentes que se destacam dentro da plantadeira, o dosador de adubo e o dosador de semente. Se eu não souber interpretar bem esses dois, eu acabo tendo um produto que vai fazer como se tivesse 20, 30 anos atrás, né? Sim. Então, a nossa tecnologia, apesar de ser muito fácil de fazer, a gente percebe ainda que a grande maioria do pessoal tem uma carência muito forte nessa questão de interpretação, de ler e conseguir compreender, sabe? Eu acho que isso é um dos grandes problemas dessa juventude hoje, impaciente, né? TDAH forçando a 1000 pelo Brasil, mas sim, volto, né? Para quem está escutando aí, fica a dica. Precisamos estudar, precisamos entender melhor o nosso solo, porque aquele potencial que vem lá no saquinho de soja, chega a 120 sacos e eu só tô alcançando 60, o problema não tá só no solo, tá? O problema tá em tudo. É o geral que me faz ter um rendimento, uma colheita mais promissora, né? Dá pra se dizer assim. Eu quero aproveitar, né, que você tá falando disso. Você comentou muito que você foi para essa operação da semeadura, né? Porque assim, no fim do dia, o seu trabalho sempre foi na operação de semeadura, né? Seja na plantadeira ou agora nos dosadores de adubo, né? Explica um pouco desse mercado, cara, específico que você trabalha hoje. Porque assim, eu imagino, né, você falou, nós atendemos, sei lá, 95% das indústrias, sim, né, nós que mexemos. Agora entrou, né, no B2C, direto com o consumidor, cara. Legal. Fala um pouco desse mercado e como que vocês estão enxergando essas duas facetas, né? Porque uma coisa é vender para a empresa, outra coisa é vender para o consumidor final. Nossa história, ela se fundou em cima da indústria, né? Como eu te disse, 95% delas aí são nossos parceiros saindo de série, né? Não é um item opcional. Então a gente tem uma responsabilidade grande em cima disso. O tempo passou, as coisas evoluíram, né? O mercado mudou, a forma como a gente trata o solo também mudou. E o que a gente percebeu é que o nosso produto, ele precisava de um pouquinho mais de atenção quando a gente falava do produtor, do agricultor mesmo, da produção final, né? Porque o nosso produto, ele virou um segmento onde todo mundo entendia e ninguém fazia certo. Eu sei como regula, eu sei como é que... Mas, na verdade, não sabia interpretar isso da maneira correta. Hoje, não que a gente alcançou isso ainda, né? Eu acho que vai ser um caminho bem longo. São momentos como do Agro Resenha que nos deixam levar um pouquinho mais de informação para o pessoal que está escutando, que está buscando esse tipo de conhecimento, que eu acredito que seja o teu público também. Mas o que a gente percebeu foi que só na mão do fabricante, a gente não conseguia chegar a 100% da forma como a gente gostaria no agricultor. E foi aí que a gente acendeu essa luzinha. Vamos pro varejo? Vamos ver como é que é esse mercado? Porque nossa intenção nunca foi tirar do fabricante aquelas pecinhas, que no nosso caso são pecinhas de valor, irrisório, né? Mas que fazem toda a diferença na hora que o cara vai dosar para ser certo ou errado.
E a gente vem desmistificando algumas coisas que o mercado também diz que nós não acreditamos que seja o certo, entendeu? Aí entra muito a plantabilidade. Porque o nosso dosador, por si só, sozinho, ele não faz nada, entendeu? Eu preciso da plantadeira desde o disco de corte bem regulado, preciso uma linha de adubo bem regulada, preciso saber se a questão de engrenagens, correntes, se isso está certo, calibragem de pneu, é uma coisa que a gente bate muito em cima, ninguém faz. Pra você ter uma ideia, a gente fez um estudo um tempo atrás. Se a plantadora não tem o pneu dela calibrado dentro da concessionária, cara, provavelmente nunca mais será calibrado, a não ser que fure. Isso é um fato que nos preocupa muito, porque a grande maioria das nossas máquinas são mecânicas e a tração dela é feita através de um pneu. Claro. Consequentemente, a tabela da máquina também se dá através desses pneus. E se a gente tem uma variação na libragem, acaba dando errado, né? Excesso de graxa, excesso de grafite. No nosso caso, sem fim errado, interpretação da tabela é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, entendeu? Vou te dizer assim que de hoje, de todas as marcas que eu vejo, a questão de tabela das plantadoras é muito parecida. Mas a interpretação do pessoal é muito distante uma da outra, né? Pouca gente sabe como se faz, quanto eu preciso arrastar a plantadeira, mais ou menos nesse sentido. Tem um ponto que você falou ali que eu acho muito interessante, que é o seguinte: eu tenho um amigão meu, que até ele participou do podcast um tempo atrás, que ele é especialista em plantabilidade, trabalha numa empresa grande aí e tal, é o Giancarlo Rocco, né, que é meu amigo. E aí eu, conversando com ele me falou várias coisas que você tá falando agora, eu falei assim, cara, pior que é verdade. Porque assim, a semeadura é uma operação elementar. Sim. Desde quando o mundo é mundo, você tem que pôr uma semente no chão pra ela nascer. Né? A sequência do adubar pra depois plantar, se ninguém foge. Cara, não muda nada, né? Desde a época de Jesus Cristo lá até hoje, você tem que botar um negócio ali no chão, tem que ter comida pra ela, ela vai brotar e vai nascer. E até hoje a gente erra pra caramba nesse processo. Quer dizer, você tá falando pra mim que tem um monte de empresas, né, que tem o dosador seu, mas que a gente erra em coisas elementares, né, cara? É que assim, as soluções pro plantio existem várias. Mas existem algumas regrinhas que a gente não consegue fugir. Quando a gente fala principalmente da sojicultura, né, grãos graúdos, é um questionamento que eu sempre faço. Hoje ficou muito comum o pessoal querer acelerar, querer tudo correr. Principalmente essa geração mais explosiva que está vindo aí, eles querem acelerar tudo, eles querem que a coisa aconteça muito rápido, né? Mas a gente tem que entender que a plantabilidade, ela é o primeiro passo para o negócio dar certo. Se o meu clima colaborar, cara, eu posso colher bem, se eu plantar bem. Agora, se eu iniciar mal, a coisa geralmente ela termina bem. Vou só te dar um exemplo. A gente precisa entender que, vamos usar o soja como exemplo, né? Sim. 15 grãos por metro. Eu preciso sempre compreender o que é um metro. Entender a população que vai dentro desse metro. Porque não adianta eu só largar 15 sementes agrupadas dentro desse metro. Ela pode estar em 30 centímetros 15, como pode estar distribuída certinho. Perfeito. E daí você analisa comigo que o tempo ele acaba sendo um determinante. Por quê? Porque a 5 km por hora eu levo 1 segundo para percorrer 1 metro. Então em 1 segundo eu preciso largar 15 grãos. Se por acaso eu acelerar esse processo, para que eu consiga acelerar esse processo, eu preciso comprar mais linhas e não acelerar na velocidade, você entendeu? A gente ainda tem que entender que a baixa velocidade nos vai trazer uma excelência muito maior na hora que essa semente germinar, que a gente for ver o stand de plantio, vai ser muito mais fácil na questão da pulverização, a absorção dos nutrientes também vai refletir nessa velocidade, consequentemente vou conseguir uma profundidade melhor, um stand de distância melhor entre plantas, e isso com toda a pesquisa, porque a gente tem dentro da Fertisys um centro de pesquisa bem bacana, sabe? A gente fez vários testes por vários anos e foi entendido isso, que independente da máquina ser mecânica, pneumática, o que for, eu preciso respeitar a velocidade. Por quê? Porque essa semente ela tem que entrar dentro de um berço. Sim. Eu compreendo a terra como um berço, eu preciso acomodar ela de forma certinha, no mesmo lugar, fechando bem esse suco,
Porque a plantadeira não é só o despejar adubo e semente, cara. Ela tem que cortar a palha, ela tem que abrir o suco, largar o adubo, largar a semente. Essa semente tem que ser controlada por rodas que fazem o controle dessa profundidade. E preciso, depois de tudo isso, ainda cobrir, né? Verdade. Se a gente fala isso do Paraná para baixo, tudo é mais fácil, porque a gente consegue segurar palhada, tem agricultura, tem plantio direto há 30 anos, né? Tive agora semana passada no MS, onde o pessoal está vivendo uma seca terrível, né? Onde a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente sobre isso. E, de fato, a falta de matéria orgânica em cima do solo, aquele querer tirar só o que eu vou vender, é só milho e soja, milho e soja. Eu nunca faço uma cobertura, nunca coloco uma braquiária, nunca tento investir numa aveia, num trigo, num nabo, não tenho esse... O solo fica dependente apenas do clima, você entendeu? Não consigo fazer uma reserva hídrica. Então tem uma série de coisas dentro do processo que precisam ser respeitadas, né? Sem dúvidas, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você falou uma coisa ali atrás, e eu queria puxar isso aí pra gente ir pros finalmente aqui, que é o seguinte, cara. Você falou que, muito provavelmente, uma plantadeira que sai da concessionária com o pneu descalibrado vai ficar com o pneu descalibrado. Rapaz, eu vou te fazer um adendo agora aqui, ó, que vai bem nesse sentido. Como a Fert System tá dentro dessa maravilhosa rede de parceiros aí, a gente tem muitos casos, Paulo, que a gente manda junto com a plantadora uma rosca de passo 1 e uma rosca de passo 2. Se foi montado com a de passo 1, às vezes fica o resto da vida dessa máquina aquela de passo 1, entendeu? Então esse tipo de aplicação, saber quanto que uma dosa, saber quanto que o meu pneu, uma coisa só mudando de assunto, mas seguindo no mesmo assunto, mas mudando um pouco nosso rumo. Lá no Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, existe uma coisa bem legal, negativa, mas que eu uso como legal para o pessoal entender. Geralmente a plantadeira chega, pneu novinho, e o agricultor olha pro carretão dele lá, que ele leva para cima e para baixo a silagem e semente, adubo, com os pneuzinhos careca, o cara vai lá e, a plantadeira eu uso 30 dias por ano, ele vai lá e tira o pneu de um, coloca no outro. A tabela das máquinas, elas, quando é de forma mecânica, ela é em cima de um pneu, entendeu? E esse pneu tem uma bitola e tem uma libragem a ser respeitada. Eu sempre uso um exemplo, que é a plantadeira, ela é acionada por 2 pneus. Geralmente, um pneu aciona um lado da plantadeira e outro pneu aciona o outro lado da plantadeira. Se a gente tem um lado com 20 libras e outro lado com 30 libras, visualmente, geralmente eu não enxergo isso, tá? Mas eu tenho 33%, um mais cheio do que o outro. Não que vai se refletir em 33% de dosagem. Mas se sobrou dentro da tua plantadeira aí, a metade acabou o adubo e a metade ainda tem um tanto, cara, provavelmente você tá com problema de calibragem de pneu, né? Ou você tá com... Cara, é loucura lógico, isso, né, cara? Assim, agora que você tá falando, pra mim é lógico. Mas pode ser que pra muita gente não seja, né, cara? Exatamente. Porque o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que hoje o negócio tá tão no limiar da tecnologia que uma coisinha que aparentemente boba pode fazer uma diferença gigantesca no negócio. E a hora que a gente olha pra frente, olha isso, cara. Se a gente tem uma diferença grande, por exemplo, na distribuição do adubo aí, cara, quanto que a gente deixou de ganhar? Rapaz, isso tem tudo a ver com o que você tá falando, tá? E o que a gente também precisa levar muito em consideração
é que quando a gente tem essa falha no adubo, que é o meu determinante, esse mesmo processo está acontecendo na semente. Claro. Tudo interligado. Exato. Por esse motivo, hoje todas as fábricas, posso dizer aí, 100% delas estão partindo para acionamentos, né? Eliminar corrente, eliminar pneu, eliminar engrenagens e fazer tudo isso com motores elétricos, hidráulicos. Hoje a gente já tem máquinas saindo de fábrica. Agora na feira em Goiás, em Rio Verde, a gente teve uma indústria lançando uma plantadeira que você já consegue acionar ela através de um aplicativo no smartphone. Então você vê em que pé que a gente tá, né? Hoje já consigo fazer a minha plantadeira ler uma tela de GPS, por exemplo. Se eu tenho a minha área mapeada, tudo aquilo que foi pré-determinado pelo meu engenheiro agrônomo, eu consigo respeitar sem colocar a mão. Eu mudo dosagens, tanto de adubo como semente, sem precisar ter esse acesso mecânico, sem precisar ter a leitura da tabela. Hoje eu já consigo calibrar ela de forma parada, sem arrastar, porque sempre teve uma dúvida, né? Quanto que eu tenho que arrastar a plantadeira? É 10 metros, 25, 50, é 100? Então isso sempre ficou, dependendo da faculdade que você estava, o teu professor dava uma indicação, né? E a gente tem um coeficiente que a gente acha que é o certo, mas que também nunca foi respeitado. Então é por esse motivo que hoje eu estou dentro da Fert System, que é para tentar levar um pouquinho mais dos bons modos, vamos dizer assim, né? De como tratar. Tem uma palavra que eu defino isso aí, cara, que é capricho. Capricho, rapaz. Isso faz toda a diferença. Capricho, faz toda a diferença. Meu, 30 libras em cada pneu? 30 libras em cada pneu. Cada operação, 30 libras, cara. É tranquilo. Como você falou, isso, o capricho é uma coisa bem legal, que a gente tá aqui na piscina, né? No stand da piscina. É isso aí. Na minha frente já tem outro, do meu lado já tem outro. E uma coisa que a gente, na Fert System, a gente visita muito fabricante, né? E uma coisa legal dentro de todas as fábricas, todas, é o processo de pintura do equipamento dele. Cara, é um negócio muito fantástico. É bonito de ver, né? Nossa, um negócio muito fantástico. Pintura a pó, onde os caras aquecem essa tinta. Então ela vira um negócio muito robusto. O que o agricultor faz? Tem que banhar tudo de óleo. Hoje a tecnologia que a gente tem na pintura não teria essa necessidade. Desde que o equipamento fique guardado dentro de um barracão, cara, não tem necessidade nenhuma de sujar ela com óleo. Esse capricho, quando o cara faz isso, ainda não dá para criticar totalmente. Mas existem muitos casos que a pessoa nem o lavar a máquina pós-uso lava, né? Pois é. E a gente tem que começar a entender que não é simplesmente o valor que você pagou. É óbvio, a máquina é sua e tal, mas o desempenho do próximo evento que você for fazer com ela tá totalmente ligado ao que você fez agora. Com esse capricho. Esse capricho. Tá, exatamente. Isso aí, cara. E assim, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tá pensando em coisas muito lá na frente, né? E esquece do elementar ali, né, cara? E que eu acho que na agricultura, o elementar ainda é muito importante e muito dificilmente ele vai deixar de ser. Já fica aqui uma dica pra você, ó. Se o nosso negócio com plantabilidade, ele é confuso, eu fico pensando a área da pulverização, que é muito mais complexa. Nem vamos entrar nessa seara, porque é isso aí. Nós estamos falando de uma operação. Sim. Que tem um monte de coisa que dá pra fazer melhor, imagina isso as aí, outras. Exatamente. Né, que loucura. E fica aí um convite também, Paulo, pro pessoal que quiser seguir fertsystem.com.br. Lá dentro a gente tem várias dicas, vários vídeos bacanas onde você consegue fazer. Nosso cunho sempre é plantio, tá? Sempre vai ser direcionado à plantabilidade, né? Então a gente consegue manutenção, a gente consegue fazer como eu retiro o melhor desempenho da minha plantadora, a questão de regulagens. Então é bem legal seguir, vai tirar bastante dúvidas aí. Muito bom, então, seu Fábio. Muito obrigado, cara, por você ter participado Paulo. Aqui no AgroResenha. Puta prazer ter te recebido aqui no stand da piscina, né? Você comentou aí e tal. O pessoal aqui é super parceiro aqui do AgroResenha, né? A gente tem esse... Os caras fizeram um estúdio aqui pra nós, bonito, hein, cara? Chique, né? Tem ar-condicionado. É uma pena que vocês não estão vendo que o negócio é ajeitado, hein? Você pensa que você tá dentro da maior feira da América Latina do setor, que doideira, né, meu? Prazer. Mas legal, cara. Obrigado por ter participado aqui com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado Paulo. Me ponho à disposição de todo mundo que precisar, né? Como eu disse, nosso contato mais fácil é nossas redes sociais, né? A Fert System tá à disposição de quem precisar. A gente faz muito trabalho via universidades, né? Dando dicas e
e boas práticas do funcionamento do nosso produto e da plantadeira em si. Claro. Mas fico muito agradecido, meu irmão. Tamo junto, pra hora que você precisar aí, chamando aí. A gente retorna. Ó, mas nós não acabamos ainda não. Tem algum lugar onde as pessoas podem te seguir pra conversar com você? Como é que é? Cara, eu costumo sugerir o Instagram da Fert System, tá? Legal. Ali a gente, como eu viajo muito, Paulo, então... Não tem tempo pra postar, né? É difícil, cara, sabe? Aí tem a nossa... Ninguém tá vendo aqui, mas tá aqui do nosso lado a Fran, né? Tem que estimular esse cara aí, ó, pra tirar umas fotos, publicar no Instagram. Faço, cara, eu faço uns videozinhos bem legal aí. Ainda não é o meu, tô com 46 anos, né? Não é o seu ganha-pão, né, não cara? Não é o meu ganha-pão, mas sai alguma coisinha aí. A gente tem bons profissionais que nos ajudam. É isso aí, é mais importante. Cara, antes da gente terminar aqui, vamos pro nosso glorioso quiz? Bora lá. Vamos nessa. Quiz. Cara, o quiz aqui é muito tranquilo. Vou fazer algumas perguntas. Não tem pegadinha. Vou fazer algumas perguntas. Você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Beleza. Vamos lá. Fábio, conta pra gente aí, cara. Qual que é a sua música antiga predileta? Rapaz, minha música predileta antiga. Eu sou Engenheiros do Havaí, né? Infinita Raio é o meu... Bom demais. E, cara, conta pra gente aí qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Cara, como eu te disse, eu viajo o Brasil todo, mas Capitólio é um lugar que me... Capitólio, Minas Gerais. Minas, legal. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Rapaz, se não for no espeto, não sai nada. Já ia falar, com um bom gaúcho vir aqui falar que faz uma boa massa, não, né? Não, tem que ser um churrasquinho, Tá certo, tá bom. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar conosco. Cara, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, eu acho que essa questão de gestão humana aí é o que vai mover os próximos anos. Aí somos insubstituíveis, né, naquilo que fizemos. Podemos ser substituíveis na profissão, né? Mas precisamos entender essa relação humana entre pessoas aí. Eu gosto muito desse livro. Legal. Cara, e o interessante desse livro é que ele foi escrito há mais de 100 anos, né, cara? Pois é, e não muda nada. Nada, né? Você consegue colocar ele dentro da sua realidade. A tecnologia pode mudar um escambau aí, exatamente. Né, como se relacionar continua sendo o mesmo processo. Legal. E, conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu cara? Segue assim. Eu acho que eu não me arrependo de nada, cara. Olha, chego a me arrepiar. Não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Só faço aquilo que eu gosto. Posso te dizer, assim, que hoje sou apaixonado pelo que faço, né? Tanto que tô aqui, numa entrevista pra AgroResenha, na frente do Paulo, muito feliz pelo convite e firmando que sim, estou no caminho certo, né? Fazer o bem sem olhar a quem e para receber aquilo que sempre vem, cara. O lado bom sempre retorna, sabe? Quando você faz o que gosta, não tem segredo. É verdade. Ambos fazemos o que gostamos, então, hein? Amém. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor na conversa que eu tive com o Fábio aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha no Spotify, qualquer outro agregador de podcast, siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi lá pra gente. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Fábio, sempre termino meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é pra você levar pro resto da sua vida, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Maravilha. Isso aí, obrigadão, Paulo. cara. Valeu, viu? Obrigado. Bom demais, valeu, gente. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.